Olá, tudo bem com cada um de vocês? Estarei agora neste momento compartilhando a palavra do Senhor para este dia, que encontra-se lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 10, no versículo 9. Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Pai, te agradecemos pelo início da leitura da sua palavra. Que o Senhor possa estar com o nosso coração neste dia, com a nossa mente, para que nós possamos nos fortalecer em sua palavra. Dê entendimento, assim, Senhor, nós daremos frutos para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de hoje fala sobre a porta da salvação. A porta da salvação, ela pode somente vir através de Jesus. A palavra aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, nos ensina que Jesus, ele é a porta. Ele declara: eu sou a porta. A porta, nós conhecemos, é uma abertura para dar entrada ou saída, né? Que tipo de porta você tem aberto no seu coração e que tipo de coisa você tem permitido que entre no seu coração ou até mesmo saia dele. Jesus, ele deve preencher o seu coração, porque através do nosso Senhor Jesus nós somos guiados para trilhar um caminho de paz. Nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, muitos de nós estamos com nossos corações ansiosos, alguns tristes por perdas de familiares, outros meio que perdidos porque perderam seu emprego, tiveram seus salários reduzidos. Muitas coisas aconteceram nesse período de quarentena, nesse período de pandemia. E às vezes nós temos deixado que o nosso coração abra a porta para entrar coisas que venham nos entristecer e nos colocar para baixo. Mas Jesus, nesta tarde, fala ao meu e ao seu coração que Ele é a porta. Se alguém entrar por mim, como diz aqui no versículo 9, será salvo. O Senhor Jesus lhe deseja salvar a sua vida. O Senhor Jesus, ele deseja salvar a sua alma. O Senhor Jesus, ele deseja neste dia que você abra a porta do seu coração para receber a salvação no nosso Senhor. A salvação traz cura, traz libertação, traz paz. A salvação traz segurança e a salvação traz para a sua vida a certeza de que você não está só. E ele completa: entrará e sairá e achará pastagem, será alimentado por ele, não só das coisas materiais que nós necessitamos, porque a palavra de Deus nos ensina lá em Mateus, no capítulo 6, 33, que nós devemos buscar ao Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas o Senhor também, ele nos alimenta com a sua palavra, uma palavra que nos levanta, uma palavra que nos dá ânimo, uma palavra que nos fortalece. Então a salvação nesta tarde está entrando na sua casa e na sua vida. Abra a porta para a salvação entrar. A salvação é um ato, um efeito do quê? De salvar. Jesus, ele ensina o caminho da salvação com mensagens do dia a dia para a comparação. Por isso que aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, ele se compara a um pastor que cuida das suas ovelhas. No versículo 1 está escrito: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, não sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Então tenha cuidado com tipo de pessoas ou situações que você tem permitido entrar pela porta do seu coração. Não permita que ladrões e salteadores venham entrar e roubar a sua vida, roubar a sua alegria, roubar a sua vontade de viver, porque o nosso Jesus, ele veio para quê? Para salvar e também dar para nós o sustento.
sustento nesta vida, o sustento de sempre poder olhar para Ele com esperança e saber que as situações calamitosas, que as situações adversas irão passar, porque com Jesus nós somos mais que vencedores. Então, o que entra, que fala aqui no versículo 1, o que entra pela porta, né, pelo aprisco das ovelhas, mas que não entra, né, mas que sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. E são aqueles que entram sem ser convidado, que entram na nossa vida, que acabam destruindo a nossa vida, que rouba a nossa alegria, que danifica os nossos projetos, que fere a nossa alma e nos aprisiona. Então nós podemos dar como exemplo o pecado. O pecado nos faz escravos dele, né? O Senhor, ele deseja nos dar a salvação para perdão também dos nossos pecados. Então, tudo aquilo que nós nos deixamos ser conduzido, isso pode nos levar a um caminho saudável ou a um caminho não saudável. Então, com Jesus, ele é a porta da salvação que nos alimenta também. E se nós deixar a nossa porta aberta, sem nenhum guarda, sim, os salteadores poderão entrar por ela, mas o nosso Deus, ele está à porta do seu coração para que você permita que ele entre e faça morada e te ajude, te fortaleça, te cure, te liberta e te dê paz. No versículo 2 está escrito: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta porque você abriu, você permitiu, ele vem e fala ao seu coração, né? Ele bate na sua porta, ele te orienta, ele lhe traz paz. Então, o verdadeiro pastor é aquele que bate. Quando você abre a porta, ele entra e traz salvação e vida. As ovelhas, elas dormem no aprisco. E o pastor, ele deita na saída, se tornando a porta. Normalmente o pastor de ovelhas se procede desta forma: coloca todas as suas ovelhas no aprisco em segurança e deita na porta desse aprisco durante todo o período em que elas estão repousando. Enquanto nós estamos na segurança do Senhor, o Senhor está conosco, nos protegendo. O Senhor, ele não dorme, ele está sempre trabalhando ao nosso favor. Então, justamente o pastor, ele deita na porta, né, na saída, se tornando a porta, para quê? Para justamente orientar, né? O nosso pastor, o nosso orientador, ele nos traz a palavra de Deus, orientando como nós podemos proceder corretamente diante dos mandamentos do Senhor e também de acordo com a nossa vida, família, sentimento, trabalho. O pastor está ali para nos guiar, por isso que ele fica na porta, ali na saída. Para quê? Para ter mesmo para impedir que você venha a tomar decisões que venham trazer-lhe prejuízo. O Senhor, o nosso pastor Jesus, ele vem para nos orientar, para que nós não sejamos mais escravos dos pecados, porque a palavra de Deus nos ensina lá em Colossenses, né, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, que o sacrifício de Jesus fez com que nós nos colocássemos no reino do amor, né? Nos tirou das trevas e nos colocou no reino do amor, que é do Senhor Jesus. Nosso Deus, ele fala ao nosso coração nesta tarde que ele deseja te resgatar, né, dos salteadores e dos ladrões, para te colocar no reino do Filho do amor, que é Jesus, porque Jesus, ele é a porta. Então abra a porta para Jesus entrar e bota para fora aquilo que não provém de Deus. Versículo 3 aqui no Evangelho de João está escrito: para este, o primeiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora.
Então, o Senhor Jesus, ele nos conhece, ele chama pelo nosso nome. Quando ele nos conduz para fora, era para que nós venhamos a conquistar e receber vitória e andar em segurança juntamente com ele. E no versículo 4 está escrito: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Quando nós reconhecemos a voz da verdade, nós não somos levados por enganos, nós não somos levados por ladrões e salteadores de corações. Pessoas que vêm com palavra que vêm a minar as nossas esperanças. Pessoas que vêm com palavras e atitudes que venham fazer com que o nosso coração desacredite desse Deus que está conosco em todos os momentos. Então, o nosso Senhor Jesus nos conduz a trilhar nessa terra com segurança, com Ele vai à nossa frente e nós podemos clamar, pedir para que Ele possa retirar todo o mal. O nosso Senhor Jesus, ele vai à frente, batalhando, guerreando junto conosco. Então Jesus é a nossa segurança. Mas quem você tem seguido? Será que quando as portas são abertas, quem você tem seguido? Então, a voz do pastor não é a voz da multidão. Mesmo que nós estamos em meio à multidão, todo mundo indo para um caminho, que o caminho não é reto ao Senhor. Quando Jesus ele chama pelo nome, você sabe muito bem quem é que está te chamando, que é Jesus, é a porta que nos leva à salvação. Senhor Jesus, essa tarde, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer que você faça uma escolha. Ou você permanece na situação em que você se encontra, ou você permite e abra a sua porta para que Jesus entre e venha restaurar a sua terra. Venha fertilizar a sua terra através da palavra do Senhor e assim você ter uma vida de paz, de alegria, de comunhão com a sua família em meio a essa pandemia, ao isolamento e assim ter a certeza de que todas as coisas irão se resolver. No versículo 5 está escrito: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Então, saiba qual é a voz de Jesus. A voz de Jesus não traz confusão. A voz de Jesus acalma a nossa alma. A voz de Jesus nos faz ter certeza que o caminho que nós estamos trilhando é o caminho correto. Então, quem conhece a voz de Cristo não se perde e nem se engana. Não há dúvida quando Jesus nos guia, quando Jesus nos chama. Não há dúvida quando você precisa tomar uma decisão em meio a uma situação adversa. O seu coração fica em paz, porque o Senhor coloca paz no seu coração e aí você sabe exatamente que decisão você deve tomar. No versículo 6 e 7 está escrito: Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Só através de Jesus nós recebemos a salvação. Somente através da porta que é Jesus. Aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, diz que o nosso Senhor Jesus, ele é a verdade e ele é a vida. João, capítulo 14, versículo 6 está escrito: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer se achegar a Deus? Abra a porta para Jesus. Quer que Deus possa estar com os ouvidos atentos às suas orações e os olhos abertos ao que acontece na sua vida? Abra a porta para a salvação. Abra a porta para o verdadeiro pastor que conduz as ovelhas em verdes pastos. Abre a porta para Jesus. Deixa Jesus entrar no seu coração e endireitar a sua vida. O nosso Senhor Jesus, ele nos ensina também aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 28 ao 30, ele fala: vinde a mim, todo que estás cansados e sobrecarregados,
carregado e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né, que é suave, o fardo dele que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, olha que coisa linda. Jesus, nesta tarde, ele faz um convite para que você troque o seu fardo pesado, o seu jugo, pelo dele, que é suave e é leve, e aprender dele, que ele é manso e humilde de coração. Aí está o segredo para que você tenha paz na sua vida. E no versículo 8, aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, está escrito: todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Então não dê ouvido a qualquer um, não dê ouvido a qualquer ensino religioso, porque o nosso Jesus, ele não gosta de religiosidade. O nosso Jesus, ele veio para nos salvar, para nos guiar, para nos proteger e para nos sustentar enquanto que nós estivermos aqui nesta terra. Versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então entre pela porta e receba a vida. Aceite a Jesus no seu coração e receba a vida. Então o Senhor Jesus nesta tarde quer tirar toda a ansiedade no seu coração. O Senhor Jesus nesse dia quer acalmar o seu coração e dizer que a verdadeira porta é Ele, e Ele cuida, e Ele faz com que, e ao entrar, Ele ainda cuida de você e da sua família. Então, receba a salvação do Senhor, seja salvo, saia desse mundo, largue uma vida de pecado. O Senhor Jesus, ele faz um convite para que você possa tomar uma decisão, aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Ele sim é o verdadeiro pastor de ovelha, ele bate na porta, ele não é ladrão nem salteador que pula, né, e já entra, já vai invadindo nossas vidas. Não, Jesus, ele entra sim, se você permitir. Então abre o seu coração, porque neste dia o Senhor Jesus, ele quer entrar, fazer morada e te ajudar em tudo que você precisa, lhe trazer paz para você, para sua família. Então receba Jesus como seu único e suficiente Salvador nesta tarde. Oremos. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, que sim, Senhor, seja o nosso pastor, seja o nosso pastor. Sabemos que o pastor conhece cada ovelha pelo nome e quando ele chama, todas elas a atende. Sabemos que quando nós ouvimos a voz do pastor, nós não nos deixamos ser enganados, né? Mesmo estando em meio a uma multidão, mesmo estando em meio de pessoas que estão ali andando em caminhos errados, nós vamos ouvir a sua voz e vamos seguir o Senhor. Não nos permita, Pai, que sejamos enganados. Limpa, Senhor, a nossa audição. Nos ensina a ouvir a sua verdadeira voz, para a sua voz, Senhor, para que nós possamos te seguir. Não queremos mais viver nas situações em que estamos. Por muitas vezes tomamos decisões do nosso próprio coração. Por muitas vezes seguimos caminho que nós achávamos que era correto. Por muitas vezes tomamos decisões, temos atitudes e ações que acabam nos trazendo prejuízo, porque nós não queremos ter ajuda de ninguém. Mas nesta tarde nós precisamos do nosso ajudador, que é o Senhor. Nos ajuda, Pai amado. Entra na nossa casa, entra no nosso coração, entra na nossa família. Nós abrimos a porta esta tarde para receber o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Você que está ouvindo essa palavra, que já tentou de tudo na sua vida, assim como eu um dia tentei. Eu busquei felicidade em vários caminhos, busquei felicidades em vários lugares, busquei felicidades em pessoas, mas eu descobri que a verdadeira felicidade estava em Jesus. Ele sim nos preenche por completo e ele faz com que a nossa vida aqui na terra seja mais tranquila, porque com ele tudo vai bem. Então aceite ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele sim deseja salvar a sua vida. Aceite ao Senhor. Agradeça essa oportunidade a Deus nessa tarde e até uma próxima oportunidade.